noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos rezar, pedir ao Divino Espírito Santo que nos ilumine nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que Nossa Senhora interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite, espero que todos estejam bem, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas antes, eu vou pedir para que vocês se inscrevam no nosso canal, compartilhem os nossos vídeos, tá? Nos ajude a divulgar esse canal, um canal de teologia católico de graça. Nós não cobramos nada, só cobramos a sua inscrição, tá? Não cobro nada, tá? Então, se você quiser fazer um curso de teologia católico de graça pela internet, eu estou oferecendo para você, inclusive fazer um estudo bíblico. Eu nunca li a Bíblia. Então, nós estamos fazendo um curso, começando lá do Antigo Testamento, coisa que não é fácil. Todo mundo sabe que o Antigo Testamento é muito difícil. Então, gente, nos ajude a divulgar, por favor, tá? Compartilhe os nossos vídeos, peça para outras pessoas se inscreverem, por favor, tá? Você que é da igreja, tem vários grupos, né? Mande aí para outras pessoas e peça para as pessoas se inscreverem, comente, deixe sua pergunta, o que você quiser, dúvidas, perguntas, críticas, né? Não me importa. Deixe aí o seu like, o seu comentário, para nos dar uma força, tá bom? Nós estamos estudando, gente, o Antigo Testamento. Como eu falei, na aula passada, nós estamos estudando os livros históricos da Bíblia, tá? Nós estamos, já lemos todo o Pentateuco, ou seja, os 5 primeiros livros, que é a lei de Moisés, a Torá. Para os judeus era a Torá, para nós católicos o Pentateuco, nós cristãos. Agora nós estamos nos livros históricos, ou seja, tá? Nós estamos pegando desde lá da entrada da Terra Prometida, não é, com Josué. Já passamos, né? Agora estamos estudando a monarquia, ou seja, os reis de Israel. Já estudamos sobre o rei Saul, foi o primeiro rei de Israel. Já estudamos sobre o rei Davi, foi o maior rei de Israel. Depois estudamos sobre Salomão, terminamos nas aulas anteriores, passamos por todo o reinado de Salomão. Na aula passada, nós estudamos o quê? Salomão morreu e houve a divisão entre os dois reinos, porque Salomão cometeu idolatria. Então Deus falou para ele: já que você me abandonou, tá? Então eu vou abandonar também você. Então o reino vai ser dividido. Então ficou 10 tribos no norte, com a capital Samaria. Por isso que os judeus não se davam com os samaritanos, porque os samaritanos, né, eram pagãos. Eles se misturaram com muitos povos pagãos e cometiam muita idolatria, tá? E ficou 2 tribos no sul, com a capital Judá e Benjamim, das 12 tribos de Israel, 10 no norte e 2, né? Porque dessa tribo do sul vai nascer o Messias, que é Jesus Cristo. Então, na aula passada, nós vimos como que foi essa separação entre os reinos do norte e os reinos do sul, tá? Hoje, o que nós vamos ver hoje? Nós paramos no capítulo 13, que conta essa separação. Deus manda lá um profeta, não é? Que vai acabar Deus manda ele
não voltar por um caminho, ele acaba voltando, não é? E ele acaba sendo punido por Deus. Porque no Antigo Testamento, gente, a pior coisa era a desobediência. São dois pecados que Deus punia severamente: desobediência e idolatria. Tá? Lembrando, gente, que estamos num outro contexto. Tá? Não é que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento. Tem muita gente que eu vejo falar isso aí na internet, essa besteira. Deus não muda. Deus é absoluto. Tá? A cultura deles era diferente da nossa. Gente, estamos há mais de 3.000, 4.000 anos atrás. A cultura é totalmente diferente. Há 100 anos atrás a cultura já era diferente. Pergunta a sua avó, pergunta ao seu avô, como que era no tempo deles. Imagina 4.000 anos atrás. Então não é que Deus era diferente, que Deus era severo, não. É que Deus tinha que educar esse povo. Esse povo era um povo de cabeça dura. Como nós também somos um povo de cabeça dura. Não é? Então Deus tinha que formar esse povo para que desse povo nascesse o Messias, nascesse Jesus Cristo. Então Deus tinha que entrar na cultura desse povo. Então muitas vezes Deus tinha que punir esse povo. Isso aí, gente, é chamada correção. Você que é pai, você que é mãe, você tem que fazer isso com o seu filho. Se você não chamar a atenção do seu filho, o seu filho é levado. É uma criança levada. Ele vai acabar batendo em você. Então você tem que punir, você tem que castigar. Muitas vezes você tem que castigar o seu filho. E o pai que não corrige, o pai que não castiga o filho, de hoje para amanhã ele vai perder o filho. Por que muitas pessoas hoje vão para o lado errado? Porque não tiveram uma família. Gente, pegue os maiores assassinos desse mundo, psicopatas, que fizeram as maiores atrocidades. Todos eles vão falar a mesma coisa: eu não tive uma família. Todos os ateus, pegue todos os ateus desse mundo. Ele tem lá uma frase que ele fala, né? Eu não tive uma família, eu não tive um pai, eu não tive uma mãe para me educar. Eu não tive a presença, eu não tive Deus. Então, a pessoa que não tem Deus, a pessoa que não tem uma família, um pai, uma mãe para educar, vai virar um marginal. Então Deus é pai. Então ele tem que educar o filho. Então por isso que muitas vezes a Bíblia fala lá que Deus muitas vezes tem que castigar com chicote. Provérbios fala isso, Eclesiástico fala isso. Por quê? Porque Deus tem que educar esse povo. Muitas vezes você tem que até segurar no braço do seu filho para ele tomar uma injeção, que ele não quer tomar. Porque ele não quer tomar o remédio, você tem que ir lá dar na boca dele. A força, na marra. Então muitas vezes Deus é assim com a gente. Deus fazia isso no Antigo Testamento. Então não é que Deus era mau, mas Deus tinha que corrigir esse povo. Esse povo estava na idolatria, esse povo estava no mau caminho. Estava cercado de povos pagãos, idólatras, que Deus queria colocar neles um único Deus verdadeiro. Entendeu? Então não é que Deus era mau, Deus tinha que corrigir esse povo. Então Deus tinha que entrar na cultura desse povo. Entendeu? Então nós paramos aí no capítulo 13. Hoje nós vamos estudar o capítulo 14, tá? Diz aí, continuação do reinado de Jeroboão. Quem foi Jeroboão? Nós vimos na aula passada. Jeroboão é aquele que foi para o reino do norte. O filho de Salomão Roboão ficou no sul, em Jerusalém. Jeroboão foi para a Samaria, tá? Na tribo do norte, ok? Então ele cometia muita idolatria, tá? Então ele não era, né, ele não era um homem que servia a Deus, tá? Então ele era punido severamente por Deus. Então diz aí, por exemplo, ele reinou do ano 931 a.C. até o ano 910 a.C. Olha só, 900 anos antes de Cristo. Entendeu? Então, gente, é totalmente diferente. Uma coisa que a igreja ensina: você não pode pensar com a cabeça de hoje com a cabeça lá do Antigo Testamento. Por isso que o Antigo Testamento é difícil. A igreja ensina isso. Tá? Você não pode querer viver a sua vida hoje com a cabeça lá de 900 anos atrás. Claro que não. A cultura era diferente, né? Os povos eram totalmente diferentes. Entendeu? Esse aqui é um motivo que faz com que a igreja não canoniza, por exemplo, os santos do Antigo Testamento.
Porque eles viveram numa época totalmente diferente da nossa. A cultura, a moral era diferente, não é? Que Deus tolerava muita coisa. Não é que Deus aprovava, mas Deus tolerava muita coisa. Coisa que Deus não tolera mais hoje. Porque hoje nós já temos Jesus Cristo. Jesus Cristo já colocou tudo no lugar novamente. Tanto que Jesus fala várias vezes lá no Evangelho. Foi dito a vocês isso, mas eu vos digo. Então agora nós temos a regra, que é o Novo Testamento. Pega as palavras de Jesus, você vai entender. Quando Jesus fala, eu vos digo, então quer dizer o quê? Agora você tem que seguir o quê? O Novo Testamento, a palavra de Jesus. Entendeu? Então o Antigo Testamento é totalmente diferente. A cultura era totalmente diferente. O jeito era totalmente diferente. Ok? Naquele tempo adoeceu Abias, filho de Jeroboão, e Jeroboão disse à sua mulher: levanta-te, por favor, disfarça-te para não que reconheçam que és a esposa de Jeroboão, e vai a Siló. Siló era onde eles erguiam os templos pagãos para cometer idolatria. Não tem nada a ver, né, com as nossas imagens, mas eles faziam lá os templos lá para adorar os deuses deles lá, ok? E Jeroboão fez vários deuses, não é, nessa cidade chamada Siló, ok? Onde está o profeta Ahias, aquele que me predisse que eu reinaria sobre este povo. Leva comigo 10 pães, bolos e um pote de mel, e vai ter com ele. Ele te indicará o que vai suceder ao menino. Então, o filho dele estava doente, então ele mandou a mulher dele lá no profeta, não é? Para poder ver o que ele iria fazer. Entendeu? Achei interessante aqui, né, que ele fala, que ele manda, né, para o profeta 10 pães. Tá? O 10 na Bíblia, né, significa o quê? Plenitude, os 10 mandamentos. Não é? E o pão já era uma prefiguração de quê? Da Eucaristia. Tá vendo? O pão que Jesus vai falar que eu vou transformar, né, o pão na minha carne. Então, a gente já vê aí uma prefiguração da Eucaristia, tá vendo? Assim fez a mulher de Jeroboão. Levantou-se, foi a Siló e entrou na casa do profeta. Ora, este não mais conseguia enxergar, porque a velhice lhe paralisava os olhos. Então o profeta estava cego. Ok? Então ele estava cego. Mas o Senhor lhe disse: aí vem a esposa de Jeroboão para te pedir um oráculo a respeito do filho, que está doente. E tu lhe dirás isso e isso. Ela virá fazendo-se passar por outra. Tá vendo, gente, como que Deus sabe de todas as coisas? Deus já sabia que a mulher ia lá para falar com o profeta, para pedir para o menino. Isso é uma prova da onisciência de Deus. Deus é onisciente, Deus sabe de todas as coisas. E tem gente que acha que não. Tem gente que acha que Deus não está vendo. Eu falo muito isso aqui na questão da confissão. Eu tenho vergonha de confessar com o padre. Engraçado que você tem vergonha de confessar com o padre, não é? Mas você não tem vergonha de pecar sabendo que Deus está vendo. Porque Deus é onisciente, Deus sabe de tudo. Do padre você esconde. Tem muita gente que esconde do padre o pecado, mas de Deus a gente não esconde, Deus está vendo. Então aqui diz bem claro, Deus é onisciente, Deus sabe de tudo. Tudo que a gente faz de bom ou de mal, Deus sabe. Está aqui uma prova da onisciência divina. Tá vendo? Deus sabe. E Deus está vendo tudo. Todas as nossas ações, Deus está vendo. Tem gente que acha que Deus abandonou o mundo, fez esse mundo e abandonou. Não. Por que Deus vai poder julgar todo mundo com justiça no juízo final? Porque Ele está vendo tudo. E a justiça de Deus é perfeita, não é igual a nossa. A minha justiça e a sua é falha, mas a de Deus não. Entendeu? Interessante. Tá vendo? Deus sabe de todas as coisas. Deus sabia até que ela ia se passar por outra. Tá vendo? Versículo: fui enviado para te dar uma triste mensagem. Não, perdão. Desculpa, versículo 6.
Logo que o profeta ouviu o barulho de seus passos junto à porta, disse: Entra, esposa de Jeroboão, por que queres passar por outra? Fui enviado para te dar uma triste mensagem. Vai dizer a Jeroboão: Assim fala o Senhor, Deus de Israel: Eu te tirei do meio do povo e te estabeleci como chefe sobre o meu povo Israel. Tirei o reino da casa de Davi para dá-lo a ti. Mas tu não foste como meu servo Davi, que observou os meus mandamentos e me seguiu de todo o coração, fazendo somente o que é reto aos meus olhos. Então, Deus falou para a mulher que queria enganar lá o profeta, que ele estava cego. Deus falou através do profeta: não adianta você vir me enganar, que eu sei, né? Mas você dá o recado para o seu marido, não é? Que eu vou tirar o reino dele. Por quê? Porque ele me abandonou para servir aos deuses pagãos, não é? E Deus tinha falado que aquele que largasse ele para cometer idolatria, Deus ia abandonar. Então ele cita aqui Davi, porque Davi para ele é o rei justo, tá? Davi para Deus é o rei, vamos dizer assim, justo e que não cometeu idolatria. Davi foi um rei que foi fiel a Deus 100%, ok? Então, por isso que ele fala aqui, o profeta fala para a mulher. Versículo 9. Fizeste deuses, olha aí, fizeste mais mal que todos os teus antecessores, e chegaste a fazer para ti outros deuses, imagens fundidas para me irritares. Lançaste-me para trás das costas. Então, o que Deus proibia aqui é a imagem dos deuses pagãos. Tá vendo Deus falando aqui? Né? Fizestes para ti outros deuses de imagens fundidas. Então, o que Deus proibia aqui não era a imagem, era a imagem de Deus falso. Está bem claro aqui. Você fez vários deuses, e esses deuses eram o quê? Representados por imagens. Por isso que Deus proibia fazer imagens de ídolo, tá? Que não tem nada a ver com as nossas imagens católicas, que eu já expliquei aqui várias vezes, tá? Por quê? A imagem, né, de um ídolo é a imagem de um falso Deus. As nossas imagens católicas não são deuses. Nossa Senhora não é deusa, os anjos não são deuses e os santos não são deuses. Então, uma coisa é a imagem, outra coisa é a imagem de ídolos. Então, sabe diferenciar uma coisa da outra. Tá? Por isso farei vir a desgraça sobre a casa de Jeroboão, exterminarei todos os varões da casa de Jeroboão, ligados ou livres, em Israel. Varrerei a casa de Jeroboão como se varre completamente o lixo. Olha que palavra pesada, tá vendo? Os membros da família de Jeroboão que morreram na cidade serão devorados pelos cães, e os que morrerem no campo serão comidos pelas aves do céu. Olha que coisa pesada, tá vendo? E o Senhor é o Senhor quem diz: e tu levanta-te e vai para a tua casa. Quando pisares os pés na cidade, o menino morrerá. Olha só, tá vendo? Todo Israel chorará sobre ele e o sepultará. Com efeito, ele será o único membro da família de Jeroboão a ser posto num sepulcro, pois só nele, entre toda a família de Jeroboão, se achou alguma coisa de agradável ao Senhor, Deus de Israel. O Senhor estabelecerá sobre Israel um rei que exterminará a casa de Jeroboão. É hoje sim, é agora mesmo. O Senhor ferirá Israel como caniço que vacila na água. Arrancará Israel desta boa terra que deu a seus pais e o dispersará do outro lado do rio, porque fizeram seus postes sagrados
provocando a ira do Senhor. Várias coisas para a gente comentar aí, tá? Quando fala aí que Deus vai exterminar, eu já expliquei isso aqui várias vezes, tá? Para os judeus no Antigo Testamento, tudo vinha de Deus, o bem e o mal. Eles não tinham ainda a cultura que nós temos hoje, a teologia que nós temos hoje, né, de saber, Jesus disse, só Deus é bom. Se Deus é bom, ele não pode fazer o mal. Deus pode permitir o mal, mas os judeus não tinham ainda essa noção. Tá? Então, para os judeus, tudo vinha de Deus, o bem e o mal. Ok? Aí fala da ira de Javé, que eu já falei. Essa ira, quer dizer, justiça divina. Tá? Porque a ira é um pecado capital. Deus não tem pecado, Deus é santo. Tá? Mas outra coisa, no Antigo Testamento, eles colocavam Deus como se fosse um ser humano. Que fala, que sente, que tem boca, que tem nariz. Né? E tem também sentimentos humanos. Deus que se arrepende, Deus que tem ira. Isso aí Deus não tem. Deus não é um ser humano. Mas os judeus ainda não tinham essa capacidade de compreender quem era Deus que nós temos hoje. Por isso que eu estou falando, no Novo Testamento a teologia é mais profunda. Tá? Então por isso que você tem que ter cuidado na hora de ler o Antigo Testamento. Senão você vai achar que Deus tem ira, que Deus manda matar. Não tem nada disso. É a cultura da época que achava isso de Deus, mas Deus não tem nada disso. Ok? Agora, Deus, né, é o que eu estou falando. Deus tinha que fazer justiça. Como o povo abandonou a Deus, como o povo começou a cometer idolatria, Deus abandona. Quando Deus abandona, o povo, né, fica nas trevas. Quando você apaga a luz, fica escuro. Né? Então, se você abandona Deus, se você não segue a lei de Deus, Deus vai te abandonar. Você tem Deus dentro de você, mas você tem que fazer a sua parte. Se a gente não faz a nossa parte e abandona Deus, como que a gente abandona Deus? Pelo pecado. Aí nós temos os 10 mandamentos. Qual é o nosso norte? Os mandamentos. Como que eu sei que eu estou seguindo a lei de Deus? Os 10 mandamentos. Tá? Então eu tenho que amar a Deus e amar o próximo, e fazer o bem e não fazer o mal. Ok? E como Israel estava praticando idolatria, Deus estava abandonando Israel. Tá? Ele abandonou Israel por causa dos pecados que Jeroboão cometeu e levou Israel a cometer. Jeroboão era o rei. Tá vendo, gente? Então, por isso que nós temos que pedir, né, que os nossos governantes, né, nós temos que pedir sacerdotes santos, né? Muita gente fica criticando padres, mas a gente tem que rezar por eles. Né, que mande, né, que o Senhor mande operários para a vossa mestre, bons operários. Então a nação também tem que servir a Deus. Então você não colocar qualquer político lá, políticos cristãos, honestos, não é? Você colocar qualquer um lá é um perigo. Se você coloca lá um político que não é cristão, ele vai colocar leis lá que não são cristãs. Entendeu? Mesma coisa, temos que rezar pelos nossos sacerdotes, pelo Papa. Não deixe você ficar criticando o Papa, reze por ele. Entendeu? Para que ele tenha bons auxiliares, pessoas que o auxiliam. Não é? Então, gente, muitas vezes a gente tem que botar o nosso joelhinho no chão. Porque aqui Deus puniu o povo por causa do rei que era idólatra, porque o povo seguia o rei. Não é? Então, você que é da cidade de Itaperuna, peça pelo seu prefeito, né? Peça pelo seu pároco. Você que é do Brasil, peça pelo seu presidente, seja ele qual for. Mesmo que você não goste dele, mas que Deus toque no coração dele. Entendeu? Isso é a nossa obrigação. A mulher de Jeroboão, agora aqui fala uma coisa importante, por causa dos pecados, tá, que Jeroboão cometeu, é o que eu falei. O que nos afasta de Deus são os nossos pecados. E tem gente aí, até padres, dizendo que o pecado não existe. Tá vendo? A mulher de Jeroboão levantou-se e partiu. Chegou à terra, quando transpôs a soleira da porta, o menino já estava morto. Tá vendo? Tá vendo como tudo aquilo que Deus fala acontece? A palavra de Deus, por isso que tudo aquilo que Deus promete que está na Sagrada Escritura, tanto no Antigo quanto no Novo, vai se cumprir. Tá? Por quê? Porque a palavra de Deus não é homem para mentir. Tudo aquilo que Deus fala vai acontecer. Entendeu? Tudo aquilo que Deus falou aconteceu.
Sepultaram-no e todo Israel o pranteou, como disse o Senhor, por intermédio do seu servo, o profeta Aias. Tá? Aí aqui, né, no final, sempre vai dizer a mesma coisa, tá? O resto da história de Jeroboão, eu não vou ler isso, gente, para a gente poder pular. Todos os reis, né, a Bíblia vai falar a mesma coisa, né? O resto da história de Jeroboão, né, tudo aquilo que ele fez, aquela coisa toda, né, tá escrito no livro tal, não é? O tempo que ele reinou, né, foi 22 anos, morreu com seus pais, e o seu filho Nadab reinou em seu lugar. Então, todos eles vão falar a mesma coisa, ok? Aí agora vai falar sobre Roboão. Roboão, gente, foi o filho de Salomão, que ficou no sul. Jeroboão foi para o norte, cuja capital era Samaria. Tá? 10 tribos de Israel foram para o norte, 2 tribos ficaram no sul, em Jerusalém, com Salomão, Judá e Benjamim, com Roboão, filho de Salomão. Tá? Roboão, ele reinou do ano 931 até o ano 913 a.C., no reino do sul. Tá? Jeroboão no reino do norte, Roboão no reino do sul, filho de Salomão, ok? A tribo do sul é sempre da onde vai nascer Jesus Cristo, tá? Roboão, filho de Salomão, tornou-se rei de Judá, tá vendo? Da tribo que vai, né, nascer o próprio Cristo. Tinha 41 anos, quando subiu ao trono, e reinou 17 anos em Jerusalém, cidade que o Senhor escolheu entre todas as tribos de Israel, para nela colocar o seu nome. Sua mãe chamava-se Naamã, a Amonita, ou seja, ela não era judia, a mãe de Roboão. Salomão tinha muitas mulheres, não é? Ele amou muitas mulheres, então a mãe de Roboão não era judia, tá? Ela era amonita, ou seja, pagã, ok? Judá fez o mal aos olhos do Senhor, irritaram seu ciúme, aí tá vendo? Falando que Deus tinha ciúme. Deus não tem ciúme. Por quê? Porque o ciúme é uma coisa, é um pecado humano. Mas os judeus colocam como se Deus fosse um ser humano, tá? Como se Deus tivesse ciúme, tá vendo? Onde eu estava? Ciúme mais do que tinha feito seus pais, com todos os pecados que cometeram, construindo lugares altos, erguendo estelas e postes sagrados sobre toda colina elevada e debaixo de toda árvore frondosa, ou seja, construindo altares, não é? Isso tudo era idolatria, para praticar idolatria, tá? Então, Jeroboão e Roboão, tanto no norte quanto no sul, não eram tementes a Deus, eram idólatras, né? Serviam aos deuses pagãos, ok? Houve até prostitutos sagrados na terra. Ele imitou todas as abominações das nações que o Senhor havia expulsado diante dos israelitas. Prostitutos, gente, sagrados, eram aqueles que prestavam cultos, né, aos deuses pagãos e ainda sacrificavam, né, mulheres, né, prostitutas e até virgens a esses deuses, entendeu? Mulheres, né, prostitutas e também até moças, donzelas virgens, eles ofereciam em sacrifício aos deuses pagãos, ok? No 5º ano do reinado de Roboão, o rei do Egito, chamava-se Sesac, atacou Jerusalém, apoderou-se dos tesouros do templo do Senhor e do palácio real que Salomão tinha feito. Lembrando que Salomão fez o templo de Jerusalém e fez o palácio, né? Então, o rei do Egito tomou aquilo tudo ali, tá vendo?
levando tudo, até mesmo todos os escudos de ouro que Salomão mandara fazer. Para substituí-los, o rei Roboão mandou fazer escudos de bronze e confiou seus chefes, os guardas, que vigiavam a porta do palácio real. Cada vez que o rei ia ao templo do Senhor, os guardas vinham e os tomavam e depois os devolviam à sala dos guardas. Então, gente, por que acontecia isso? Aquele ouro todo era roubado, era, né? E por que Deus não impediu? Porque eles não tinham a bênção de Deus. Eles eram idólatras, eles tinham abandonado Deus para servir outros deuses. Então, Deus deixou que tudo acontecesse. Roubassem o templo, né, aquele ouro. O templo era de ouro, né? Então roubaram tudo aquilo ali e Deus não fez nada, deixou. Isso é um ensinamento para nós. Se Deus nos abandonar, gente, já era, né? Jesus disse bem claro: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Mas então você tem que seguir Jesus. Se você quer a bênção de Deus, se você quer permanecer na luz de Deus, você tem que seguir a lei de Deus. Aí aqui fala o mesmo que eu já falei, não é? O resto da história de Roboão, tudo que ele fez, está escrito no livro tal, tá? Não vamos pular isso. Tá? Houve guerra entre Roboão e Jeroboão. Roboão morreu com seus pais e foi enterrado na cidade de Davi. Tá vendo? E seu filho reinou em seu lugar. Então, gente, havia guerra entre as tribos do norte e as tribos do sul. Tá? Como existe até hoje lá a guerra entre Israel e os palestinos. Tá? Por quê? Por causa de idolatria, da época, por causa de idolatria. Hoje, porque não se entendem. São irmãos, não é? São filhos de Abraão, mas não se entendem. Preferem brigar do que se entender. Fazer o quê? Paciência. Aí no capítulo 15 vai continuar contando sobre os reis de Israel, ok? E de Judá, ok? Aí depois da morte do filho de Salomão, vai reinar o seu filho, que se chamava Abiam, que reinou do ano 913 a 911, ou seja, 3 anos só, ok? No 18º ano do reinado de Jeroboão, Abiam tornou-se rei de Judá e reinou 3 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Maca, filha de Absalão, ou seja, que era filho do rei Davi. Tá vendo? Aquele que morreu pendurado na árvore, não é? Que era filho de Davi. Imitou os pecados de seu pai, que cometeu antes dele, e seu coração não foi plenamente fiel ao Senhor seu Deus, como o coração de Davi, o seu antepassado. Isso prova, gente, que pecado do pai não passa para filho. Pecado dos nossos antepassados não passa. Pode passar alguma herança negativa, tá? Coisas, vamos dizer assim, genéticos. Coisa genética pode passar. Agora, pecado dos nossos antepassados não passa pra gente. Tá? O pecado, né? Eu não estou pagando, senão seria uma doutrina espírita. Eu estou pagando por uma coisa lá do meu antepassado, de outras vidas, não tem nada a ver. Cada um paga pelo seu pecado. Ok? Tá bem claro aí. Né? Davi foi fiel a Deus, ele não foi. Então cada um paga pelo seu pecado. Tá? Contudo, por consideração para com Davi, o Senhor seu Deus conservou-lhe uma lâmpada em Jerusalém, mantendo seu filho depois dele e poupando Jerusalém. Davi, com efeito, fez o que é reto aos olhos do Senhor, e em nada se tinha afastado do que lhe ordenara por toda a sua vida, com exceção do episódio de Urias o Hiteu. Então, o único deslize de Davi foi aquele pecado lá com a Betsabé, que eu já contei aqui. Não é? Deus tinha dado a ele várias mulheres, mas quando ele viu o raio da Betsabé, ele ficou maluco. Né? E ele matou Urias para ficar com a mulher dele. Foi o único erro dele, mas ele foi um homem temente a Deus. Tanto que depois ele se arrepende e escreve um salmo belíssimo,
Salmo 50. Você deve ler sempre o Salmo 50. Tá? Porque é um salmo de penitência. Então Davi ele se arrependeu plenamente do que ele fez, porque ele é um homem temente a Deus. Mas a bendita da mulher, né, fez ele matar Urias para ficar com raiva da mulher dele lá. Entendeu? Mas diz aqui que Davi foi um grande rei. Né? Infelizmente não podemos dizer o mesmo dos seus descendentes. Infelizmente. Houve todo o tempo guerra entre Roboão e Jeroboão, já falei. Não é? Aí fala, né, da história dele. E Abirã morreu, né, com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Qual é a cidade de Davi? Jerusalém. Até hoje está lá em Jerusalém o túmulo do rei Davi. Seu filho Asa reinou em seu lugar. Então, gente, aqui vai acontecer uma coisa rara. Um bom rei. Esse rei vai ser um bom rei. Graças a Deus, gente, tem, né, minorias, vamos dizer assim. A maioria dos reis são ruins, idólatras. Mas tem alguns que ainda se salvam. Esse aqui foi um deles. Reinado de Asa. Não sei se você percebeu uma coisa. Os reis maus, eles não reinam muito tempo. Isso é interessante. Perceba uma coisa. Um traficante, a média de vida dele é muito pequena. Quem vai para o mau caminho vive menos. Repare para você ver. Quem anda nos caminhos... Aliás, é uma promessa de Deus, né? Ande nos meus caminhos e você vai ter longa vida. Repare para você ver. Quem segue a Deus, serve a Deus, tem vida longa. Quem é um bom filho, tem vida longa, vive mais. Então aqui, interessante. Os reis que eram idólatras viviam muito pouco, reinavam muito pouco. Mas os bons reis reinavam bastante. Olha só, esse Asa, que era muito bom rei, ele reinou do ano 911 até o ano 870. Olha quantos anos que ele reinou. O anterior, como era idólatra, reinou 3 anos só. Tá? Então, a tendência de quem faz o mal é viver menos. E a tendência de quem é bom é viver mais. Tá vendo? Isso é uma coisa interessante. Sinal da bênção de Deus. Ok? No 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, Asa tornou-se rei de Judá e reinou 40 anos em Jerusalém. Olha que interessante, 40 anos. 40 na Bíblia também é um número simbólico também, de bênção, de plenitude. Sua avó chamava-se Maca, filha de Absalão, que era filho do rei Davi. Tá? Asa fez o que é reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. Ele não era filho de Davi, mas era da descendência de Davi. Tá vendo? Expulsou da terra todos os prostitutos sagrados e aboliu todos os ídolos que seus pais haviam feito. Olha aí, tá vendo? Então ele não cometeu idolatria. Tá vendo? Ele não prestava culto aos deuses pagãos. Tá vendo? Que bonito. Isso prova que Deus não toca na liberdade de ninguém. Viu? A decisão é sua. Deus coloca o bem e coloca o mal. Mas é você que escolhe. Entendeu? Chegou a retirar de sua avó a dignidade de grande dama, porque ela fizera um ídolo. Olha aí, a avó dele era idólatra. Tá vendo? Então, às vezes, na sua família tem gente longe de Deus. Então, o que a gente tem que fazer? Rezar. Lá no livro de Atos dos Apóstolos tem uma passagem muito bonita. Crê no Senhor Jesus e salvará tu e a tua família. Então, bota o seu joelho no chão. Tem gente na sua família precisando de conversão? Na minha também tem. Bota o seu joelho no chão. Tá? Ela prestou culto para Aserá, era um deus pagão. Tá vendo? A Asa quebrou o ídolo e queimou no vale do Cedron. Eu quero falar um pouquinho sobre isso, porque tem gente que pega esse texto aqui e começa a quebrar as imagens católicas, chutar. Gente, aqui era um outro contexto. Aqui era ídolos, deuses pagãos, que Israel tinha que eliminar para ensinar a adorar um único Deus. Deus não era representado por imagem, porque Deus é espírito. Então, no Antigo Testamento.
Então, gente, pelo amor de Deus, não vai sair quebrando as imagens católicas, não. Outra coisa, hoje é liberdade religiosa. Hoje a gente não pode quebrar nem as imagens das outras religiões. Nem que seja de ídolos pagãos. Isso aqui é um outro contexto. Hoje não. Mesmo que seja imagem de ídolos pagãos, a gente não pode ir lá no templo, lá seja quem for, e lá quebrar as imagens de ninguém. Nem no centro espírita, não é? Ir lá quebrar as imagens. O budismo tem imagem, entendeu? Não podemos ir lá no templo budista quebrar as imagens dos Budas. Claro que não. Ué, e a liberdade religiosa fica onde? Aqui é um outro contexto. Aqui Israel estava cercado de idolatria. E Deus queria colocar no coração deles o único Deus. Então, aqui é um outro contexto. Então, por favor, respeite as imagens católicas que não são ídolos. Aqui eram ídolos. Mas as nossas imagens não são isso. Então, por favor, pelo menos respeite as imagens católicas. Se você não gosta de imagem, se você não quer imagem na sua casa, você que é de outra religião, principalmente os irmãos protestantes. Estou falando isso com o maior carinho do mundo. Porque tem protestantes que são legais, que respeitam, mas tem uns que são ignorantes. Entendeu? Eu já sofri muito com isso. Pessoas da minha família já vieram dentro da minha casa, entendeu? Falavam me tirar meus quadros daqui. Eu não vou tirar coisa nenhuma. Ué, que negócio é esse? Entendeu? Primeiro que tem que ter liberdade religiosa. Segundo, porque vamos estudar primeiro. Você estudou para saber? A minha imagem não tem nada a ver com idolatria. Eu não me considero um idólatra. Mas eu não aceito que ninguém venha na minha casa para poder querer quebrar minhas imagens, tirar minhas imagens daqui. Não pode. E a liberdade religiosa fica onde? Então, por favor, pelo menos nós queremos respeito com a nossa fé. Se você não gosta, não acredita, o problema é seu. Mas eu quero pelo menos ter o direito, né, de viver a minha fé, tá? Pelo menos com a minha liberdade, ok? Então aqui ele quebrou o ídolo, tá? Quebrou o ídolo, tá? Olha aqui. Asa quebrou o ídolo. Ele não quebrou a imagem, era uma imagem, mas ele não quebrou qualquer imagem, ele quebrou a imagem de um ídolo. O negócio aqui não era a imagem, era o ídolo, que era um Deus falso. Entendeu? É isso que eu quero colocar na cabeça de você. Para você nunca mais esquecer. O que Deus proíbe é ídolo, não é imagem, é ídolo. Que era representado por uma imagem, por isso que Deus proibia. Entendeu? Que fique bem claro. Tá bem claro aqui, ó. Asa quebrou o ídolo. Tá vendo? E queimou no vale do Cedron. Os lugares altos não desapareceram, então continuaram com a idolatria, mesmo depois disso. Mas o coração de Asa foi plenamente fiel ao Senhor. Olha aí. Então, gente, adoração é uma coisa que vem de dentro. Por que eu estou falando isso? Porque outra crítica que faz. Ah, mas vocês se ajoelham diante de uma imagem para adorar. Quem falou isso? Nós estamos ajoelhados ali para rezar, não é para adorar. Se eu me ajoelhar diante de uma imagem de Nossa Senhora, não é para adorar Nossa Senhora. Ninguém pode adorar Maria. Eu estou ali rezando com Maria, não é para Maria, com Maria. Ali é uma representação. Maria não está ali, Maria está no céu. Eu estou de joelhos ali para rezar com Maria, porque ela está lá diante de Deus de joelhos rezando junto comigo. Entenderam? Então, gente, adoração é uma coisa de fórum íntimo. Está aqui, está dentro de mim. Entendeu? Então não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Se a gente estiver ali de joelhos, mas rezando, não tem problema nenhum. Adoração, se eu estivesse falando que aquela imagem ali é o meu Deus. Você nunca vai ouvir um católico falar que aquela imagem de Maria é um Deus. Nem de Nossa Senhora Aparecida, que aquele pastor da Universal falou que, né, para nós é um Deus. A igreja nunca disse isso. Mãe de Deus. Ah, isso aí sim. Se você falar que aquela ali é a mãe de Deus, é verdade. Maria é mãe de Deus, porque Jesus é Deus. Agora, nós nunca dissemos que aquela imagem ali é um Deus. Eu nunca ouvi a igreja falar isso. Então não tem problema nenhum. Entendeu? Então aqui é um outro contexto. Então o coração foi plenamente fiel a Deus por toda a sua vida. Então você tem que ser fiel a Deus também toda a sua vida, não é só um pedacinho. Depositou no templo do Senhor as oferendas consagradas por seu pai e suas próprias oferendas, prata,
ouro e objetos. Então eles ofereciam para Deus o melhor. É o que eu já venho falando. Por que para Deus tem que ser o pior? Não, para Deus tem que ser o melhor. Tá vendo? Então ele ofereceu para Deus prata, ouro e objetos. Tá? Por isso que também nós oferecemos para Deus o melhor. Houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, enquanto viveram. Baasa, rei de Israel, atacou Judá e fortificou Ramá para impedir as comunicações com Asa, rei de Judá. Então, as tribos do norte e as tribos do sul. Ok? Então Asa tomou a prata e o ouro que restavam nos tesouros do templo do Senhor e nos do palácio real e entregou a seus servos, os enviou a Ben-Hadad, filho de Tabermon, filho... Não, é difícil, tá, gente? Rei de Arã, que residia em Damasco, com esta mensagem: haja aliança entre mim e ti, entre meu pai e teu pai. Envio-te um presente de prata e ouro. Vai e rompe tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se afaste de mim. Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou os chefes de seu exército contra as cidades de Israel, conquistou Aion, Dan, aí que várias cidades, e até mesmo toda a região de Neftali. Enquanto Baasa o soube, suspendeu os trabalhos em Ramá e residiu em Tersa. Então o rei Asa convocou todo o Judá, sem excetuar ninguém. Tiraram as pedras e a madeira com as quais Baasa estava fortificando Ramá, e com elas o rei fortificou Gabá de Benjamim, ou seja, a outra tribo de Israel, Judá e Benjamim, ok? Aí aqui fala, né, toda a valentia de Asa, todos os seus atos e as cidades que construiu, tá? Estão escritos nos reis de Judá. No tempo de sua velhice, porém, teve uma doença nos pés. Asa adormeceu com seus pais, ou seja, morreu, e foi sepultado na cidade de Davi, seu antepassado, e reinou em seu lugar seu filho Josafá. Então, gente, ele foi um grande rei, mas ele também tinha as suas doenças. Tá vendo? Quem disse que a pessoa não vai ter nenhum problema, não vai ter nenhuma doença? Diz bem claro aí. Que ele, no final da sua vida, teve problemas nos pés. Então, gente, esse povo aí que fica falando, né, que não vai ter... eu sirvo a Deus, não vou sentir uma dor de cabeça. Não é isso que a Bíblia fala, não. Jesus foi bem claro. Não é? No mundo tereis tribulações. Tome a sua cruz e me siga. Então, olha aí, o rei, com tudo aquilo que ele fez de bom, no final da vida dele, ele teve o seu probleminha lá. Não adianta, gente. Não tem quem não tenha problema, não tem quem não sofra. O fato de eu servir a Deus não me exime de sofrimento. Tá? Sofrimento faz parte da vida. Até mesmo para a gente poder, quando a gente vence um sofrimento, ultrapassa aquilo ali, a gente se torna uma pessoa mais forte. Não é? Então, não quer dizer porque eu estou na igreja que eu não vou sofrer, não. Não é? Então, aí que a gente prova realmente a nossa fé. É na tribulação, é no sofrimento. Aí que eu tenho que provar que eu tenho fé. Porque provar que tem fé quando tudo está bem é muito fácil. Tá? Aí que você prova que você ama a Deus. Né? Reinou em Israel, no segundo ano de Asa, rei de Judá, o filho de Jeroboão, chamado Nadab, tornou-se rei de Israel e reinou 2 anos em Israel. Olha, tá vendo? Esse rei já não era um bom rei, ele só reinou 2 anos. Tá vendo? O outro reinou 40. Por quê? Porque não era idólatra, não era mal. Esse, como era mal, só reinou 2 anos. Tá vendo? Quando não tem a bênção de Deus, nada vai para frente. Então, se você quer que a sua vida vá para frente, siga a lei de Deus. Ah, mas nada dá certo na minha vida. Claro, você está vivendo uma vida em Deus. Se você estiver vivendo uma vida em Deus, Deus vai te honrar. Mas se você não tiver, meu amigo, com todas as tribulações, com toda... Estou falando que não vai ter dificuldade, mas no final você vai vencer. Fez o mal aos olhos do Senhor
irritou o comportamento de seu pai e o pecado ao qual tinha arrastado Israel. Bazã, filho de Aias, da casa de Isacar, conspirou contra ele e o assassinou em Gebeton, cidade filisteia que Nabade e todo Israel sitiavam. Baza montou no 3º ano de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. Logo que se tornou rei, massacrou toda a casa de Jeroboão, como Deus já tinha falado, não é? Porque Deus tinha abandonado ele, sem poupar ninguém, até o extermínio. Deus já tinha falado lá pelo profeta. Segundo a predição que o Senhor fizera por intermédio do seu servo, o profeta Aias de Siló, por causa dos pecados que ele cometeu e fez Israel cometer, provocando assim a indignação do Senhor, Deus de Israel. Então, gente, cuidado para você não ser um pecador e levar os outros a pecar. Esse é o maior perigo. É você pecar, mas você muitas vezes levar o outro a pecar. É pior ainda. Porque aí, quando você peca, é só você. Mas quando você leva o outro a pecar, aí muito mais gente para ir para o inferno. Não é? Então, cuidado. Cuidado para que você não leve também muitas pessoas com você. Porque tem gente que é assim. Tem gente que já está no fundo do poço, tem gente que já está no lodo e quer levar mais gente junto. Tem gente que é assim. Não é? Então, gente, cuidado. Cuidado para você também não ser causa de escândalo para o outro. Jesus falou uma palavra pesada. Ai daquele que causar escândalo na igreja. Não é? Cuidado. Aí aqui fala, né, do resto da história dele. Tá? Tudo aquilo que ele fez. Houve guerra entre Asa e Baza, rei de Israel, enquanto eles viveram, tá vendo? Então a guerra nunca saiu ali da parte dos judeus, tá bom? Então, gente, eu vou parar por aqui, que nós já estamos com 52 minutos. Na próxima aula, nós vamos ver o capítulo 16, que vai continuar falando sobre esses reis de Israel, ok? E no capítulo 17 vai começar a falar do profeta Elias. O profeta Elias, gente, foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Então nós vamos começar a ver aí a história desse grande homem de Deus que foi o profeta Elias, a partir do capítulo 17, tá bom? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Até o próximo programa, se Deus quiser.